E aí pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo bastante importante. A gente vai falar sobre importação de áudio no Pro Tools. E eu vou ensinar nesse vídeo a importar áudio através do comando import mesmo, dentro de file, né? Então, para importar áudios ou vídeo para dentro do Pro Tools, a gente vem em File, vai até Import, e aí a gente viu que a gente tem várias possibilidades, né? A gente pode importar Session Data, MIDI, Clip Groups, mas o que interessa aqui para a gente é áudio e vídeo no momento. Então eu vou clicar em áudio, você viu que tem um shortcut, que é o Shift Command I, que já vai direto para esse comando. Mas é importante porque quando eu entro nessa tela da importação de áudio, eu preciso entender o que está acontecendo com essa tela. Bom, na parte de cima da tela é a parte de navegação, né? A parte onde eu acho os meus clipes de áudio, onde eu acho as coisas, né? Então, se eu quiser importar alguma coisa, eu acho os meus arquivos de áudio, principalmente se eu souber onde eles estão, né? E na parte de baixo é a parte que eu queria mostrar aqui para vocês, né? Então, quando os tipos de arquivo de áudio que eu posso importar no Pro Tools, né? Bom, no Pro Tools não é qualquer tipo de arquivo de áudio que a gente consegue importar. A gente consegue importar o Wave, né, que é o padrão de PC. A gente consegue importar a IFF, que é o padrão de Mac. A gente consegue importar um tipo de arquivo que está cada vez mais em desuso, mas que chama SD2, que é Sound Designer 2, que na verdade é o formato proprietário dos primeiros Pro Tools, né? Antigamente, quando o Pro Tools começou, em vez de trabalhar com a IFF e o Wave, ele trabalhava com uma extensão proprietária chamada SD2. Então, até hoje a gente consegue importar esse arquivo, mas o Pro Tools não grava mais nesse arquivo. Mas se você tiver uma sessão antiga, dá para a gente usar o SD2. A gente consegue importar também em AIFC, que é um outro tipo de, é uma variante do AIFF, e a gente consegue importar direto em MP3. Então, se o seu arquivo de áudio não estiver num desses formatos, você precisa de um outro software para poder converter para algum desses formatos, e aí o Pro Tools consegue importar o áudio para você. Principalmente áudio que a gente baixa da internet, às vezes ele não está em MP3, ele está em outro formato, ou a gente tem que converter para MP3 ou converter para Wave ou AFF, e aí o Pro Tools vai conseguir abrir para você. Bom, outra coisa que é extremamente importante é que a gente precisa conhecer, a gente tem que ter certeza de qual é o sample rate da nossa sessão, tá? Então eu vou cancelar essa janela aqui e eu vou dar um truque. Se você não lembra naquela sessão em específico qual foi o jeito que você criou a sessão, você vem em Setup, em Sessão, ou então você pode apertar o Command 2, mas lembrando que esse 2 aqui é o 2 do teclado numérico. E aí ele aparece para você. Então a nossa sessão está em 44 kHz e 24 bits. E por que isso é importante? Isso é importante porque se eu for importar arquivos que estiverem em outra casa de bits, não faz diferença. 16 bits, 24 bits, 32 bits, não tem problema. Mas se eu importar arquivos que a taxa de amostragem não for a mesma taxa de amostragem da minha sessão, o áudio vai tocar errado. Isso significa que eu preciso converter o meu áudio para a minha sessão. Tá? Então isso é uma informação importante. E aí por que eu estou falando isso? Ah, mas o Pro Tools não converte automaticamente? Depende, o Pro Tools te dá a opção de fazer isso. E aí, aonde eu quero chegar é o seguinte, então vamos supor que eu quero importar esse áudio aqui chamado Mix Pop, né? Então eu clico nesse áudio Mix Pop, ele vai aparecer os dados dele aqui, né, para mim. E aí eu tenho essa primeira parte aqui, né? Nesse pedaço aqui, ele me diz exatamente toda a informação do arquivo. Ele está me dizendo que é um canal estéreo, né? Então, se a minha sessão for estéreo interleaved, ele importa como um único arquivo. Se não for, ela vai importar como dois arquivos, um L e um R.
também não tem diferença nenhuma isso na prática. Ela está me dizendo que esse arquivo, o sample rate dele é 44.100, significa que eu não vou ter problema de velocidade, então aqui, né, eu posso importar numa boa. A casa de bit é 24, mas também se fosse 16 ou 32 não faria diferença nenhuma. Aqui é o tamanho do arquivo, ele tem 3 minutos e 54 segundos e o tamanho dele em mega e qual é o tipo dele, ele é um arquivo WAV. Então eu consigo importar. E o Pro Tools diz para mim isso, olha, o Mix Pop WAV pode ser adicionado diretamente na sessão atual. Tá? E aí o que ele quer dizer com isso? A gente precisa lembrar que o Pro Tools ele trabalha naquele formato onde a gente tem uma pasta, né, que ele cria, e nessa pasta que ele cria eu tenho o arquivo da sessão do Pro Tools e depois ele já cria uma pasta chamada Audio Files. Nessa pasta Audio Files é onde ele guarda todos os arquivos. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que se eu precisar fazer backup do meu sistema, eu simplesmente copio a pasta principal e todos os arquivos que eu preciso vão estar aqui dentro. Acontece que quando eu importo alguma coisa, o Pro Tools me dá duas possibilidades. Ele me dá a possibilidade de add, adicionar, e me dá a opção de copy. Na opção de add, eu preciso tomar um cuidado danado. Por quê? Porque o add, ele adiciona o arquivo na sua sessão, mas ele não copia para a pasta Audio Files. Ele mantém o arquivo na pasta original de onde ele está. Então, se ele não estiver dentro da pasta da sua sessão, você vai adicionar apenas o arquivo, você vai trabalhar com ele, mas se você for fazer um backup dessa sua pasta da sessão, nessa pasta da sessão não vai estar o arquivo que você adicionou. Então, se você for abrir essa sessão em outro computador, em outro local, o Pro Tools vai perguntar, cadê aquele arquivo? E se você não copiou ele, se você não se lembrou de copiar ele, a sua sessão vai ficar incompleta e você não vai conseguir trabalhar na sua sessão. Então, dica de profissional que trabalha com Pro Tools, evite usar o add, né? Use o add apenas se por um acaso você pegou o arquivo de áudio que você queria, por exemplo, baixou da internet e você já copiou para a pasta Audio Files dentro da sua sessão que você está trabalhando. Neste caso, aí tu não tem problema trabalhar com o add. Caso contrário, use o copy. Porque aí o Pro Tools, né, você vai clicar em copy, ele vai dizer que, então esse cara aqui eu vou copiar. E você pode fazer isso individualmente, porque tem coisas que você pode copiar e tem coisas que você pode adicionar. Então o Pro Tools ele te dá essa opção. E você vai criando a sua lista de arquivos que você vai importar. Quando você der Done, aí você faz toda a importação. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso, porque precisa saber o que está fazendo em relação ao add e o copy. O add ele mantém o arquivo na pasta onde o arquivo se encontra originalmente. Se não for a pasta da sua sessão, o Pro Tools não vai copiar esse arquivo para a pasta Audio Files da sua sessão. E aí, se você for fazer backup ou mover essa sessão para algum outro computador e quiser abrir ela de novo, se o Pro Tools não achar esse arquivo, não culpe o Pro Tools. E a outra opção então é você dar copy, e aí quando você dá copy ele gera uma cópia desse arquivo, né? Ou seja, ele estava em algum outro lugar e você vai importar, ele vai gerar uma cópia, o que inclusive é muito mais prudente, né? Se você fizer alguma besteira com esse arquivo, você ainda tem o arquivo original, e aí você copia para a seção Audio Files, o Pro Tools vai usar a seção que está copiada dentro da pasta Audio Files. Tá? A última coisa que eu gostaria de falar, a última coisa não, bom, uma outra coisa que a gente consegue fazer é fazer um preview desse arquivo, né? Então, quando eu tô aqui eu vou remover todos eles e vou pegar o Mixpop de novo. Então, quando eu estou aqui, selecionei o meu Mixpop, eu falo assim, o que é mesmo esse Mixpop? Eu não lembro o que era. Bom, eu posso vir aqui embaixo, eu tenho um comando de play e de stop, né? Então, eu posso simplesmente vir aqui e dar um play nele.
E aí eu escuto, né, o que é esse meu arquivo e aí eu falo, ah, beleza, é isso mesmo, eu posso importar esse cara aqui, então eu posso dar um copy nele e ele vai importar para mim, tá? Bom, o que acontece quando eu tenho um arquivo em que ele não está no mesmo sample rate da sessão. Então eu vou pegar um arquivo aqui que eu sei que não está na mesma, né? Eu vou pegar esse mic01 aqui. Então, a hora que eu clico nele, ele vai aparecer a informação desse cara e já vai me dizer que o sample rate dele está em 48 kHz. E aí ele dá a informação, o mic pode ser adicionado diretamente na sua sessão, mas ele vai tocar na velocidade errada. Então, se eu der o add nesse cara aqui, ele vai importar o arquivo e ele vai ficar esquisito. Ele vai ficar tocando mais rápido ou tocando mais lento, dependendo de, né, se a sua sessão for 44, 48, 48 para 44. Então aqui o Pro Tools, inclusive, antes estava copy aqui e agora ele mudou o botão para convert. Então agora o Pro Tools está convertendo. E aí, né, a opção de copy aqui nada mais é do que essa opção aqui não serve para mim. Aliás, o Mixpop é o copy que eu estava dando outra, desculpa. Então eu preciso clicar em Convert. Quando eu clico em Convert, aí ele adiciona esse cara aqui e ele vai converter automaticamente de 48 para 44. E quando ele converte já no padrão certo da sua sessão e copia para a sua pasta AudioFile. Então essa é a melhor solução no caso deste arquivo, tá? É a gente fazer a conversão e por conta da conversão o Pro Tools vai além de tudo copiar para a sua pasta, tá? Então quando você terminou de selecionar e fazer suas listas de clipes de importação, você vem aqui em Done, né? E aí o Pro Tools ele vai perguntar Choose a Destination Folder e ele automaticamente já escolhe a pasta Audio Files da sua sessão. Então aqui você não precisa fazer nada a não ser clicar em Open. E agora ele está processando o áudio, ou seja, aquele arquivo ele vai importar aquele meu áudio. E a última coisa que ele pergunta para mim é se eu quero criar novos canais com esses áudios ou se eu quero colocar na clip list. Se eu clicar em New Track, né, ele vai perguntar onde. E aí eu tenho a opção de Session Start, ou seja, no começo da sessão, na seleção, né, ou em algum spot, algum lugar específico que eu quero, tá? Ou eu posso dizer que eu quero na minha clip list e aí ele vai aparecer aqui do lado. Então eu vou dar OK e eles foram importados, eles estão agora aqui do lado, certo? Então lembrem bem dessa aula, se vocês precisarem assistam quantas vezes vocês precisarem da aula, mas essa é uma informação importante, a gente saber distinguir não só a questão do tipo de arquivo que pode ser importado no Pro Tools, mas prestar atenção na taxa de amostragem dos arquivos que estão sendo importados. E lembrar que se eu dou a opção Add, com a opção Add, o Pro Tools ele não copia para a pasta Audio Files. Ele mantém o arquivo, ele vai usar o arquivo, mas ele vai manter o arquivo na pasta original dentro do seu computador. Se você apagar esse arquivo por um engano do seu computador, o Pro Tools não vai mais abrir aquela sessão. Na verdade, ele abre a sessão, mas vai ficar faltando aquele áudio e você perdeu aquele áudio. Então, a dica é copiem para dentro da sessão Audio Files e lembrem-se, se vocês forem importar qualquer arquivo que não esteja no mesmo sample rate da sua sessão, convertam ele, caso contrário, a velocidade do arquivo vai ser diferente, ou seja, o arquivo vai ficar mais rápido ou vai ficar mais lento. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima aula.